mordida cruzada anterior, dentição mista. O colega acabou de me mandar uma mensagem dizendo que é o primeiro caso dela de mordida cruzada anterior. E vieram algumas perguntas interessantíssimas para compartilhar, principalmente com quem já está trabalhando com a odontologia miofuncional ou quem quer começar a entender um pouco melhor para se sentir segura e trabalhar no consultório. Então, ela comentou que, apesar de ter mordida cruzada anterior, na cefalometria aparece classe 1. E vou falar sobre cefalometria e vou falar sobre escolha do aparelho. Qual foi o raciocínio dela? Se na cefalometria apareceu classe 1, então, ao invés de eu escolher o I3N, que é o aparelho específico para más oclusões de classe 3, se na cefalometria apareceu que é classe 1, apesar da mordida cruzada anterior, eu vou escolher o K1. Essa foi a pergunta dela. Vou até ler aqui atrás, ó. Patrícia, recebi meu primeiro caso de mordida cruzada anterior, mas a cefalometria diz que é classe 1 esquelética, então pensei em iniciar com o K1. E aí, antes de eu falar a próxima pergunta dela, eu quero falar sobre isso. Por que eu não uso a cefalometria para escolher o aparelho miofuncional? Para você escolher, fazer um planejamento ortodôntico e ortopédico, ok, você consultar a cefalometria. Mas quando a gente trata de disfunções respiratórias e musculares e vamos trabalhar com um aparelho que vai corrigir essas disfunções respiratórias e musculares, é mais importante você identificar quais são essas disfunções que esse paciente com essa má oclusão está apresentando do que consultar a cefalometria. Porque a cefalometria não vai mostrar como é a deglutição desse paciente. Ela não vai mostrar como que é a postura de língua desse paciente. E é isso que a odontologia miofuncional se propõe a corrigir. Postura de língua, respiração, postura de lábio, deglutição. E com isso, com essas informações, sim, que a gente vai recorrer à escolha do aparelho. A gente vai usar isso como critérios de escolha do aparelho. Então, vamos lá. Recapitulando, essa paciente é de dentição mista, tem uma mordida cruzada anterior. Geralmente a gente pensa, é classe 3. Não, mas não é classe 3. O que ela está apresentando? Uma disfunção muscular suficiente para mantê-la em classe 1, porém cruzar a mordida anterior. Então, o que ela denuncia para mim, a mordida cruzada anterior? Que essa língua está baixa, essa língua não está pressionando suficientemente o palato a ponto de fazer ele expandir e adotar essa postura anteriorizada que deveria ser os dentes superiores na frente dos inferiores. E aí, quando que ela escolhe, que ela perguntou se está certo ela pensar dessa forma, já que na cefalometria classe 1, tudo bem ela escolheu o K1. A minha resposta é: não usamos a cefalometria para fazer o diagnóstico das disfunções, portanto, não usamos a cefalometria para fazer a escolha do aparelho que vai tratar essas disfunções, que são os aparelhos miofuncionais. Tendo respondido isso, qual seria a continuação disso? Aí a gente vai ficar na dúvida entre escolher o K1 ou o I3N. O I3N, ele é comum quando a gente vai corrigir disfunções presentes nos pacientes que têm classe 3. Porém, eu tive já 3 crianças em dentição mista com mordida cruzada anterior, classe 3, mas essas 3 crianças tinham um apinhamento antero-inferior. Logo, se a única diferença que existe entre o K1
e o I3N é o bumper estendido antero-inferior, e essas 3 crianças minhas tinham um apinhamento antero-inferior, então eu recorri ao K1, porque ele tem essa diferença anatômica que vai corrigir melhor a disfunção que esses meus pacientes apresentaram. Se eles não tivessem esse apinhamento antero-inferior, aí eu escolheria o I3N. Então, tá vendo que a gente não usa a cefalometria para escolher o aparelho miofuncional? Então, a minha pergunta para a colega foi, esse paciente, primeiro eu pedi para ela me mandar as fotos do caso, mas qual vai ser o fator mais determinante para escolher entre K1 e IN3 é se tem apinhamento antero-inferior, tá? E aí a próxima pergunta dela foi, preciso fazer levante? Então ela tem uma mordida cruzada anterior, tá desse jeito assim. E aí ela perguntou, se for fazer o levante eu faço nos molares, é um levante posterior? Então aí vem o que eu aprendi há muitos anos e nunca mais deixei de fazer e nunca mais tive problemas com levante. Quando a mordida cruzada é anterior, a gente faz levante posterior. Eu exponho a face vestibular desse dente que está cruzado e ele fica livre, ele fica destravado para obedecer tanto ao uso do aparelho quanto à nova postura de língua e responder ao estímulo para ele ir para o lugar correto. Se a mordida for profunda anterior, dessa forma aqui, não estou falando mais de cruzada, a gente vai fazer um levante anterior. Por quê? Aí o levante anterior é um batente de resina, aqui mais ou menos na face lingual do incisivo superior, que pode ser mais para incisal ou mais para o terço médio da face lingual desse dente dos incisivos centrais superiores. Esse levante vai bater com um toque prematuro nos incisivos inferiores, vai ter uma desoclusão posterior e naturalmente esses dentes vão se intercuspidar, corrigindo. Intercuspidou aqui, a gente pode remover esse batente ou o levante anterior. Por que existe essa regrinha de quando a mordida é profunda anterior, eu não posso fazer levante posterior? Por quê? Para uma mordida se tornar profunda anterior, significa que esse paciente tem uma disfunção de lábio durante a deglutição suficiente para fazer com que o lábio inferior pressione com força a face vestibular dos incisivos superiores e pressione para trás e para baixo toda vez que deglute, fazendo mais ou menos esse movimento. Então, o lábio superior, ele impressiona aqui e faz para baixo, pressiona e faz para baixo toda vez que o paciente deglute. Se eu faço um levante posterior, num paciente que tem essa disfunção, ele vai acabar piorando a mordida profunda anterior. Então, mordida profunda anterior, levante anterior. Mordida cruzada posterior, levante. Mordida cruzada anterior, levante posterior. Eu tenho feito isso há 10 anos e isso tem me dado muitos bons resultados. E então eram essas duas perguntas que ela mandou. Para tirar a dúvida sobre isso, ficou faltando ela me mandar as fotografias desse caso. Qualquer complemento desse caso eu gravo um outro vídeo para vocês, mas vou deixar salvo, achei muito importante deixar salvo e publicar esse vídeo tirando essa dúvida, que é uma dúvida muito comum e são dicas muito valiosas que eu recebi de um professor no passado e uso e tenho sucesso até hoje com essas dicas, tá bom? Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Se ficar mais alguma dúvida, pode escrever debaixo desse vídeo ou no particular que eu gravo um próximo vídeo respondendo. Um beijo e até o próximo.